Salve, amada igreja, caça de gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém! Amém! Nós estamos com Jesus nessa lembrada de glória! Você cantando glória, amém, igreja? Estou muito feliz de estar mais uma vez reunida aqui com a igreja. Aleluia! Ao convite da nossa querida diaconisa, amada do Senhor, essa mulher valorosa, essa mulher valente. Oh, glória a Deus, continua abençoando a tua vida. A vida dos pastores de toda a igreja. Amém? Amém? Aleluia. Deus, Ele é fiel. E olha, desde já para o irmão que está no tela assim: aquilo que estava morto, o Senhor, o nosso Deus, Ele vai ressuscitar. Mais uma vez, com essa voz ungida de Deus, o Senhor, o nosso Deus, é que vai ressuscitar. Oh, aleluia! Louvado seja Deus. Peço que a amada igreja abra aí no livro do Dr. Marcos, no seu capítulo 5, uma palavra bem conhecida, porém ela se renova nessa noite na minha e na tua vida. Amém? Amém! Oh, glória! Deus, Ele é fiel a todo tempo. Eu não sei como você saiu até chegar a este lugar, ou durante o dia o que você passou, o que você enfrentou. Mas deixa eu te dizer que no momento que você entrou sobre este lugar, algo novo já começou a acontecer sobre a minha e a tua vida. Porque esta casa é chamada casa de oração. E aonde a oração, a resposta de Deus. Oh, aleluia! No livro de Marcos, no seu capítulo 5, no seu versículo 21, diz assim: e passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Repita comigo: Jesus passou outra vez. E quando nós lemos esta palavra, igreja, nós entendemos, aleluia, que Jesus já tinha passado e passa novamente. E não está sendo diferente aqui, sobre este lugar, sobre este ministério. O grandão da Galileia se faz presente mais uma vez. Para milagres, para trazer libertação, para trazer cura, resposta sobre este. Mas eu quero dizer para a amada igreja que esteja atento a ouvir a voz do Senhor, o teu Deus. Porque a palavra do Senhor diz que a verdadeira ovelha conhece a voz do teu pastor. Aleluia. Então, desde já eu quero lhe dizer que você só vai sair deste lugar da mesma forma se você quiser. Porque esta palavra aqui que tem todo o poder sobre o céu e sobre a terra. Eu tenho certeza e convicção que o nosso Deus, Ele já está falando desde o início do culto. Aleluia. Eu mesmo já estou de posse de vitória. Nós estamos ministrando aqui, sair de posse de oh, aleluia. E a palavra do Senhor diz assim, olha. E eis que chegou um dos principais da sinagoga por nome? Por nome que é a igreja? E veio, prostrou-se aos seus pés e rogaram muito, dizendo: a minha filhinha está maribunda ou doente. Em outras palavras, rogo que venha e ponha as mãos sobre ela para que ela seja sarada e viva. Em outra Bíblia diz salva. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu entendo por esta palavra, igreja, é que Jairo, um dos principais chefes da sinagoga, sacerdote, temente ao Senhor, creio eu que ele buscou fisicamente todos os recursos em prol da tua filha. Mas quando ele escuta falar que Jesus está passando novamente sobre aquele lugar, ele não perde a oportunidade e vai de contra-mestre. Aleluia. Eu não sei se nessa noite você está aqui
através de um convite. Aleluia, mas eu tenho certeza que nessa noite quem marcou encontro com você foi o grandão da casa. Porque ele tinha marcado um encontro naquele dia, naquela hora, naquele local. E o mais interessante é, aleluia, que se Jairo não fosse humilde, aleluia, louvado seja Deus, ele não tinha obtido milagre dentro da tua casa. O segredo está na humildade. Sabe, igreja? Porque às vezes confundimos o que é humildade. Porque se Jairo, meu pastor, fosse orgulhoso, porque se ele disser, não, eu sou o chefe da sinagoga, eu sou dos principais, aleluia, tenho uma posição alta sobre a sociedade. Não, eu não vou lá não, porque aonde Jesus ele ia, é onde estavam os leprosos doentes. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas no coração de Jairo havia humildade de reconhecer que sem Deus nada ele é, nada aleluia. E muitas das vezes eu não tenho operado milagres aqui, porque você tem deixado o teu orgulho prevalecer. E aonde tem orgulho, Deus não age. Porque você que age no teu braço forte, não é no teu braço forte. Entenda uma coisa, que é no braço forte do Senhor o teu. Quando você entender isso, você vai começar a ver as coisas mudar, o cenário mudar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o que eu acho mais interessante aqui nesta palavra é quando Jairo, aleluia, ele vai de encontro ao mestre, ele já abre a boca dele e profetiza, vem, ou seja, ele chama a presença de Deus, vem e põe as mãos sobre ela e ela será salva e viver. Ele já estava tomando posse do que ia acontecer dentro da tua casa. Se você entender, igreja, aleluia, quando fala acerca de imposição de mãos, aqui no livro de Atos, no seu capítulo 8, 17, aleluia, se vocês entenderem que a gente não deve colocar a mão sobre a cabeça precipitadamente na cabeça de ninguém. Sabe por quê? Porque, louvado seja o nome do Senhor, aquela pessoa que está cheia de Deus, cheia da presença do Senhor, quando ele põe a mão sobre a cabeça, aleluia, todos são avivados. Aleluia, a pessoa é abençoada, a pessoa é liberta, a pessoa é curada, louvado seja o nome do Senhor. E nessa noite, meu pastor, eu vi, aleluia, louvado seja Deus, com um ato profético para fazer com a igreja aqui nesse momento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No decorrer da palavra, a igreja vai entender, aleluia, louvado seja Deus. E no momento a qual for liberado esse ato profético sobre a igreja, aleluia, do Senhor, aleluia, só vai estar aqui na frente, aleluia, quem o Senhor tocar. Aleluia. Mas não vai ser qualquer toque. Não, sabe por quê? Porque entendemos que, aleluia, aqui no versículo, aleluia, 24 diz assim, e foi com ele. Então, o que foi? Com ele. Mas, no caminho a qual ele estava percorrendo o caminho, a casa de Jairo, estava também uma grande multidão, uma mulher que tinha 12 anos, que sofria, de que a igreja? De hemorragia, um fluxo de sangue. E o que eu entendo com essa palavra é que a filha de Jairo, ela tinha 12. E eu quero que você entenda uma coisa, igreja. Quando Deus ele quer me abençoar, Ele não quer só abençoar a minha vida ou a minha casa. Ele quer que eu seja a bênção, tanto dentro do meu lar como fora. Porque a palavra do Senhor me diz e me ensina. Aleluia, se Ele estiver em mim e eu estiver nele, dentro de mim fluirá rios de água viva. Então, aonde você estiver, você vai transformar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E desde dentro dessa palavra, eu quero trazer um testemunho para a igreja que aconteceu algo. E eu disse assim para o meu esposo, eu disse, amor, tô
você fez errado. Dê com a direita para a esquerda, eu não vejo. E eu quero que você entenda uma coisa. Que quando você faz, que Ele recompensa o céu. É o céu, porque nos olhos de Deus nada passa desapercebido. E eu quero que você entenda mais. Aleluia. Que Deus, Ele vai trazer no momento certo que você precisar. Se ainda não chegou, porque não é o momento oportuno. Então descansa o teu coração. Aleluia. E deixa eu te dizer mais. Quando fulano vir, aí olha pra minha ladeira assim, ele disse, sabe por quê? Porque Deus não te chamou para ser poço. Deus te chamou para ser fonte. E fonte transborda. Aleluia. Será que tem fonte de Deus aqui nessa noite? Será que tem fonte de Deus? Será que você tem sido fonte de Deus? Aonde você tem passado? Pela rua, pelo seu trabalho, pela tua escola, pela tua faculdade. Você tem sido fonte dentro do teu lar. Que fonte você está jorrando? A palavra de Deus me diz que não tem como a gente servir a dois senhores. Ou serve a Deus, serve a Baal. Aleluia. Aqui você mais tem alimentado. E aqui nós entendemos que Jairo, ele chama a presença de Jesus, porque Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Aonde ia ser cenário de morte, ele chamou vida para dentro do teu lar, igreja. Aleluia, mas como eu estava falando para a igreja, louvado seja o nome do Senhor, que ao decorrer do caminho, tinha aquela mulher com fluxo de sangue. Não quero falar sobre ela, mas sim sobre a situação de Jairo. Mas não tem como falar sobre a situação de Jairo sem falar dessa mulher. Porque Jairo, quem chamou Jesus, foi a mulher com fluxo de sangue? Foi a mulher com sangue? Mas quem foi a primeira a ser abençoada? Quem, igreja? Talvez você chamou o teu vizinho, a tua vizinha, ou você, aleluia, está numa campanha em um propósito com Deus, até compartilhou com a sua irmã. Quando você pensar que não, amanhã você recebe um telefonema, ela dizendo, minha irmã, você não sabe o que aconteceu. Depois daquele culto do ciclo da oração, Deus operou um milagre. Aleluia. Ela recebeu o diagnóstico. O que era para a morte, Jesus crucifica. Você não sabe, aleluia. O meu marido parou de beber. O meu marido parou de se prostituir. Aleluia, meu filho que estava, aleluia, no tráfico. Hoje está servindo a Jesus. Oh, aleluia. E olha para a irmã e a irmã que está atrás de mim. Quando você receber a ligação, aquela mensagem no WhatsApp, não fique triste. Porque a tua vez está chegando. Não, a igreja não entendeu. Quando você ouvir a notícia que o seu irmão ou a sua irmã está sendo abençoada, não fique triste. É um sinal. É Pedro dando um sinal para o alto branco dizendo: ei, a multiplicação está aqui. Vem pra cá, vem. É forte. Oh, aleluia. E aquela mulher toca na orla de Jesus. Ela extrai poder e glória ao Senhor. Só que aí, naquele tocar, Jesus ele para. E ele diz: quem foi que me tocou? E aí eu fico imaginando Jairo. Meu Deus, a minha filha está lá, o Senhor doente, e o Senhor parou. Meu Deus, é verdade. Até o silêncio de Deus é a resposta de Pai. Deus. Você não está entendendo, mas o Senhor está trabalhando. Aleluia. Não é que Ele não tem ouvido as tuas orações, não. Ele ouve sim as tuas orações.
Porque a palavra do Senhor diz, quando Daniel faz um propósito de 21 dias, a palavra é bem clara em dizer que no primeiro dia, igreja, mas o Senhor atendeu. Aleluia. Daniel era um homem de oração, orava 3 vezes, com as mãos levantadas em direção a Jerusalém. E tem crente que está nem fazendo isso sequer. Verdade. Meu Deus. Deus não vai descer com a providência, com a vitória desse jeito, não, irmão. Aleluia. Aí você diz, pastora, minha vida é tão corrida, eu já acordo cedo, menino, criança, tanta coisa. Ei, a palavra do Senhor diz que nós temos que andar constantemente em oração. Não é fácil, não é? As maiores batalhas. Aleluia. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele lança as setas dele, mas ele não tem poder de ganhar poder. Salmo 139, só quem tem o poder é Deus. Ele lança. Glória a Deus. Aleluia. E se você entender, essa mulher do fluxo de sangue, ela não fala com ninguém. Ela diz consigo mesmo, se eu tocar. Glória a Deus. Ela não precisou da opinião de A nem de B. Se eu tocar na orla dele. Se eu, aleluia, Senhor, for nesse culto, Pai, eu tenho certeza que eu não serei mais a mesma. Aleluia. A minha casa não será mais a mesma. O Aleluia. meu marido não será mais o mesmo. O toque depende de você. É de você, de você, de você. Talvez você esteja como Ana, com a alma amargurada de espírito. Mas é nesse altar, Ana, que você tem que se lançar. Porque é nesse altar, Ana, que o seu Samuel vai ser gerado. A palavra diz, vem comigo, mas você não vai como eu sei. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o mais interessante ainda é que quando Jesus estava ainda falando, chega alguns da sinagoga para dizer o que para Jairo? A sua filha já morreu. Cuidado com essas vozes malignas, porque quando, aleluia, você está perto de receber a tua bênção, tem pessoas usando pelo Satanás para querer minar a minha e a tua fé. Seja blindada, Efésios 6:10. Receba o capacete, receba a blindagem divina que desce do céu dessa noite. Aleluia. Querendo desfalecer a tua fé no Senhor. Aleluia. E o interessante nessa palavra é que Jesus escuta tudo. Aleluia. Mas ele vira para Jairo e diz: ei, não temas, crê somente. É o que Jesus está falando para mim e para você nessa noite. Não temas, mulher. Não temas, homem. Crê somente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E diz aqui, olha, no versículo 37. E não permitiu que alguém o seguisse a não ser Pedro, Tiago, João e irmão de Tiago. Vai ter momentos na minha tua vida, aleluia, que Deus, aleluia, vai ter as pessoas certas, direcionadas dele para vivenciar o propósito que ele tem na minha tua vida. Aleluia. E eu tenho agradecido a Deus hoje as pessoas que ele tem trazido para a minha vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Elas têm sido um canal de bênção, têm me impulsionado a viver o propósito de Deus. Glória a Deus. E muitas das vezes, aleluia, louvado seja Deus, você diz bem assim, eu disse a meu esposo, esse amor não é forte. Eu disse, amor, logo nos primeiros dias de trabalho, eu disse, eita glória, eu estou nascendo de novo. Porque eu vou dizer para você, igreja, quem está em espírito compreende as coisas do espírito. Não quer nascer da carne e carne, mas quer nascer do espírito compreende as coisas do espírito. Aleluia. E aonde Deus tem me colocado, Deus tem me ensinado muito.
igual preguiçoso, que trabalha de noite. E você quer estar aí com seu braço cruzadinho, esperando que desce do céu. Aí você está esperando, minha irmã, que o maná desça. Aí eu quero, minha irmã. Deixa eu te dizer algo, que o Egito, o deserto, quando ele saiu do Egito e foi para o deserto, não foi o deserto que o Senhor prometeu, foi Canaã. Então não tinha como o povo plantar. Por isso que descia a maná. Amém, igreja? Amém. Está entendendo a mensagem? Essa espada de dois gumes penetrando aí, para a glória de Deus. Então ele não tinha como plantar, como habitar no deserto. Primeiro porque o deserto não é a promessa, sim, Canaã. Mas a palavra do Senhor diz que quando eles avistarem, quando eles pisarem em Canaã, o maná ser, porque era uma terra que manava leite e mel. Então onde você está, você como serva e serva do Senhor, aleluia, aonde você colocar a planta dos seus pés, você já tem que crer que está tomando posse. Aleluia! Aonde você colocar a mão, abençoado será. E um testemunho muito forte por esses dias, onde Deus tem me colocado sobre este lugar. Eu estava sentada tomando café. Toda vez quando chega a hora de intervalo, eu vou tomar um café. Eu faço aqui oração, eu faço oração. E ali, depois de ter minha oração, eu voltei. E aí chegou um rapaz. E ele disse: moça, a senhora é cristã? Aí eu disse: sim. E ele disse bem assim: quando eu passei, eu senti fortemente uma presença. Aleluia. Mas não era qualquer presença. Eu estou falando isso aqui, não é para me gloriar, não. É para que você entenda qual presença você carrega. Amém? E ali, louvado seja Deus, até compartilhei com minha companheira de guerra, de glória. É forte. Aleluia. Eu tinha uma forte presença. E ele disse que tinha muito tempo que eu não me sentava à mesa e agradecia pelo meu pão. E nesse dia eu sentei, agradeci pelo meu pão, orei pela minha família, pela minha esposa e pelos meus filhos. Glória. Louvado seja Deus. E ele disse: eu quero lhe agradecer. Glória. E eu peço oração, ore por mim. Desde já eu quero que a igreja ore por Davi. Amém? Que o nome dele é Davi. Amém, igreja? Quem vai orar por Davi aqui negócio? Oh, aleluia. E ele sai daquele lugar e diz: que presença. Que presença. Hoje o dia para mim está sendo diferente. Eu me impactei sobre este lugar. Então você tem que entender quem você é, aonde Deus te coloca. A palavra do Senhor diz que Pedro ali passava e a sombra de Pedro parava. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela mulher avistou o profeta e disse: verdadeiramente ali é um homem de Deus. E eu quero deixar uma reflexão para a igreja. Louvado seja Deus. Como será que você tem sido mencionado em lugares que você passou e quando você não está, como você tem sido lembrado? Será que é um homem de Deus, uma mulher de Deus? Já parou para pensar? Não que você deva nada a ninguém, mas você tem que entender quem você carrega. Verdade. Que nome está sobre você? Que presença está sobre você? Aleluia. Glória. E servir ao Senhor é renúncia, você renunciar os manjares do mundo. As coisas do mundo é nativa, Aleluia. mas você tem que entender o seu posicionamento aqui que Deus te chama. Verdade. Glória. E aqui a palavra do Senhor diz, no versículo 38, e tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu aquele alvoroço, os que choravam muito, os que se proteavam, e entrando disse: porque esse alvoroço, porque chora a menina não está morta, apenas dorme. Oh, glória. Eu estou vendo o Senhor ressuscitando sonhos aqui nessa noite. Projetos, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, Deus, tu és maravilhoso. Tem projeto e tem pessoas que no auge da sua mocidade disse: Senhor, se o Senhor fizer isso acontecer, e eu quero lhe dizer, enquanto houver vida, há esperança. Nada está perdido, homem, mulher de Deus. Sabe o que eu entendo aqui? Por essa palavra, quando já ele vai atrás
A minha filha, porque quando ele veio até Jesus, a menina estava ainda viva, não estava morta. Mas ele, no decorrer do meio do caminho, ele pregou no meio do caminho. Ele pregou comigo, no meio do caminho. Ele recebe a notícia de morte. Aí aonde está? Se você que está chamando a presença do Senhor nessa noite, quando você sair por essas portas, você vai permanecer com a palavra de vida ou com a palavra de morte? Aleluia! Porque acontece tudo no meio do caminho. Mas o melhor está no final. Glória a Deus! Olha para o irmão que está trabalhando, persevere. E o que é mais interessante, quando ele vai até o mestre, ele está dizendo: eu não vou fugir. O que eu puder fazer, eu vou fazer, porque todo mundo tem um problema, todo mundo tem uma dificuldade. Não era porque ele era um dos principais da sinagoga, não era porque ele tinha uma posição que ele não ia ter um problema, ou que a morte não chegaria sobre a tua casa. Glória a O sol brilha para todos, mas há uma diferença de como você olha para o alto. Aí você diz, pastor, como é esse negócio? Salmos, eleva os meus olhos para o monte, porque de lá vem a sua. Aleluia! É como você olha, é como aleluia tem se permitido olhar para esse problema, aleluia, ou você vê um problema maior, ou você vê o teu Deus que é maior que todo mundo. Glória a Deus! Aleluia! Então eu entendo já dizendo: a minha filha está lá doente, mas a minha filha, Jesus, e o Senhor, aleluia, tem todo o poder sobre o céu para curar, aleluia! É você olhar para o teu marido e dizer: aleluia, Senhor, ele está assim, ó, chega todo dia bêbado, mas é meu marido. Mas, Senhor, a tua palavra me diz e garante que sobre ele é uma palavra liberada. Aleluia! Glória a Deus! É você olhar para o teu filho lá, na boca de fome, e dizer: Senhor, ele está lá. Talvez o inimigo, aleluia, tenha até dito: hoje é o último dia dele, vai ter uma overdose. Mas Jesus está entrando lá com o braço forte dele. Glória a Deus! Colocando com o braço dele forte. E dizendo: hoje não, Satanás. Hoje você não leva ele, não. Aleluia! Hoje você não leva ela, não. Porque há um joelho dobrado. Há uma voz que clama no deserto. Glória a Deus! E subiu aumentando como a essência sua lama na raça. Em minhas narinas eu estou dando escape e livramento. Vamos dar a voz. Esse Deus que eu creio. Aleluia! Sabe, igreja? Você está com a sua empresa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando você vai olhar lá, está no vermelho. E dizer bem assim: agora acabou, Jesus. Agora não tem mais jeito. Aleluia. E o Senhor está dizendo: ei, eu que te dei o cajado. Aleluia! Glória a Deus! Eu que te dei o cajado, homem. Eu que te dei o cajado, mulher. Pega esse cajado e tu vai ver que esse mal vai se abrir. Aleluia! Você vai ver passar 1, 2, 3. Aleluia, você que é dono de um negócio, pode depositar no altar, porque vai entrar 1, 2, 3, 4. Aleluia! Vai ter indicação, vai ter conexão. É o nosso Deus que vai soprar. Glória a Deus! Oh, aleluia. Porque imagine, você acha mesmo que já não veio na filha dele lá no noite, ele queria sair de perto da menina? Eu não vou. Mas quando ele ouviu, ele disse: eu não tenho poder nenhum, eu vou atrás de quem tem. Aí você dizia assim: pastora, como é esse negócio? Sabe o que Deus me fez lembrar? Da sogra de vida. Ele primeiro foi para onde? Ele primeiro foi para onde? Adorar no templo. E quando Jesus entrou na casa, ela foi curada. Aleluia! Aonde Jesus chega, algo diferente. Glória a Deus! Zaqueu em cima Glória a Deus. da árvore, ele pensa que a missão é Jesus primeiro. Oh, Jesus! Mas Jesus é
tinha visto Zaqueu. Glória a Deus. Desce depressa, Zaqueu, porque hoje tem salvação para tua casa. Tem salvação no meio dos teus, Zaqueu. Aleluia. Agora, essa aqui é para concluir. O que eu acho mais interessante nessa palavra é que todos riam de Jesus. Talvez muitos olhem para mim para as situações que não vivem de nós. Mas a verdade é, Mateus 6,6. Você sabe quem é o teu Deus dentro do teu quarto. Nossa. Estão rindo? Deixem rir, porque no secreto tu fala com Deus. Aleluia. E no público é Ele que vai te honrar. Glória a Deus. E a palavra vem clara em dizer que Ele manda sair todos. Repita comigo, todos. Não queira trazer de volta quem Deus, com suas próprias mãos, tirou de perto de você. Aleluia. Porque se fosse por você mesmo, não tinha saído. Mas Deus que criou essa situação, tirou, porque, aleluia, não estava de acordo com o propósito que Ele tem para a tua vida. Então o Senhor está dizendo, não traga. Porque Ele tirou para que o milagre acontecesse na vida daquela menina. Aleluia. A palavra é bem clara em dizer aqui, ó, no 41. Aleluia. E tomando-a pela mão da menina, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, a ti te digo, levanta-te. Aleluia. Tem gente aqui nessa noite que está aqui nem Pedro. Estou pronto, estou pronto. Estou pronta. Fala, meu Deus. Tu me amas, Pedro? Te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Te amo, meu Deus. Terceira vez. Pedro, tu me amas? Sexta. Quando verdadeiramente você se converter, verdadeiramente os teus se converterão. Aleluia. Glória a Deus. Se permita viver a transformação, não de fora, mas de dentro, porque Deus está vivendo baseado por dentro como você está sendo. Aleluia. Glória seja Deus. Deus, por esse dia, vai fazer com você que nem faz isso. Vai amassar, oh glória. Santo Deus. Sabe por quê? Porque Ele quer extrair o que há de melhor que Ele depositou dentro de você. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o que eu acho interessante é quando diz assim, menina, a ti é direcionado somente a menina. A ti. E quando Deus tem algo, aleluia, Ele não manda recado, não. Ele vai direto. Ele faz acontecer. Amém, igreja? E diz assim, olha. E logo a menina se levantou e andou. Essa palavra aqui, o Senhor está levantando a igreja, amém? Aleluia. O Senhor tomou ela pela mão, amém? Amém. E levantou. Mas quem andou? Quem andou, igreja? O Senhor tomou ela pela mão, liberou a palavra, levantou ela, mas quem teve que andar? Foi a menina e o Senhor não te chamou para esquentar a cadeira. O Senhor te chamou para pregar as boas novas do Cordeiro. Mas ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, ora vem. Ele pode tocar agora a trombeta como você está. Oh, aleluia, louvado seja Deus. A palavra de Deus já tinha 12 anos já. E sobradamente, com grande espanto, aquele povo ficou. E eu gosto assim. Eu gosto assim, Jesus. Tem vezes que eu tô que nem a palmeira assim. Oi! Mas eu dou glória porque as minhas raízes estão na rocha que é Jesus. Glória a Deus. Tem mais palmeira aqui que está alicerçando a sua raiz na rocha? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, como eu falei para a igreja, vamos fazer um ato profético aqui.
glória. Aleluia. Para você, aleluia, que está passando por um processo no teu casamento. Aleluia. Para você que tem a sua empresa, louvado seja o nome do Senhor. Ou que você está enfrentando uma batalha espiritual com o seu filho. Aleluia. Para você, aleluia, que sonha entrar na faculdade. Louvado seja o nome do Senhor. Ou abrir um negócio. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se coloca aqui na frente. Vou chamar o nosso pastor, amém? Glória a Deus, aleluia. Ele vai estar ungindo as mãos dele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, impondo as mãos sobre a tua cabeça. Aleluia, eu gostaria também de chamar meu esposo, pastor Jailton, aleluia, para estar aqui guerreando, pelejando juntamente com o pastor Bom. Aleluia, louvado seja Deus. Venha receber, que já vinha tomando posse, amém? Os irmãos vão fazer uma fininha aqui, amém? Vão estar com glória a Deus.